Meu nome é Mariana Silva. Tenho 32 anos e sou professora de literatura em uma escola particular de São Paulo. Sempre fui apaixonada por livros, especialmente por histórias de mistério e suspense. Irônico pensar que minha própria vida se tornaria o enredo de um relato assustador que desafia a lógica e a sanidade. Há cerca de 6 meses, decidi me mudar para um novo apartamento. Após anos dividindo moradia com amigas e colegas, senti que era hora de ter meu próprio espaço. Encontrei um apartamento encantador em um prédio antigo no bairro da Liberdade. O edifício, construído nos anos 1940, tinha detalhes arquitetônicos que me fascinavam. Vitrais coloridos, pisos de madeira e um elevador antigo com portas de grade. No dia da mudança, senti uma mistura de excitação e nostalgia. Despedi-me das minhas antigas companheiras de quarto e embarquei nessa nova fase da minha vida. Ao entrar no apartamento pela primeira vez como moradora, senti uma brisa suave atravessar a sala. Como se o lugar me desse as boas-vindas. Passei o fim de semana desempacotando caixas, organizando livros e decorando os ambientes ao meu gosto. Coloquei minhas plantas na varanda, pendurei quadros nas paredes e arrumei meus discos de vinil ao lado do toca-discos na sala. Estava tudo perfeito. Na primeira noite, após um banho relaxante, deitei-me na cama e peguei um livro para ler. O silêncio era confortável, diferente da agitação que costumava sentir ao dividir a casa com outras pessoas. Adormeci com facilidade. Por volta das 3 da manhã, acordei sobressaltada com um ruído vindo da cozinha. Parecia o som de um objeto caindo no chão. Levantei-me, ainda sonolenta, e caminhei até lá. Acendi a luz e encontrei uma caneca quebrada no chão. Estranhei, pois tinha certeza de que havia guardado todas as louças antes de dormir. Recolhi os cacos, joguei-os no lixo e voltei para a cama, atribuindo o incidente a alguma corrente de ar que possa ter derrubado a caneca mal posicionada. Nos dias seguintes, minha rotina se estabeleceu. Acordava cedo, preparava meu café e ia para a escola. Adorava meu trabalho e os alunos, especialmente quando conseguia envolvê-los em discussões acaloradas sobre literatura. À noite, retornava ao apartamento, preparava algo para comer e dedicava algumas horas à leitura ou à correção de provas. Uma noite, enquanto corrigia redações na sala, ouvi um sussurro vindo do corredor que levava aos quartos. Parei por um momento, tentando captar o som novamente, mas tudo estava em silêncio. Talvez tenha sido minha imaginação. Voltei ao trabalho. No entanto, os incidentes começaram a se repetir. Objetos mudavam de lugar, luzes piscavam sem explicação e sons estranhos ecoavam pelo apartamento. Comecei a me questionar se estava realmente sozinha. Decidi comentar com minha amiga Sofia, que também era professora na mesma escola. Sabe, coisas estranhas estão acontecendo no meu apartamento. Contei a ela durante o intervalo das aulas. Como assim? Perguntou ela curiosa. Barulhos à noite, objetos que mudam de lugar. Acho que estou ficando paranoica. Talvez seja apenas o prédio antigo fazendo barulhos. Você sabe como essas construções velhas são. Talvez, mas não consigo evitar a sensação de que não estou sozinha. Sofia sugeriu que eu instalasse câmeras de segurança ou um alarme, apenas para me sentir mais segura. Achei a ideia sensata e, naquele mesmo dia, comprei um sistema básico de câmeras internas que podia ser monitorado pelo celular. Instalei as câmeras na sala, na cozinha e no corredor. Na primeira noite, fui dormir mais tranquila, acreditando que, se algo acontecesse, eu teria registros para entender o que estava acontecendo. Por volta das 2 da manhã, acordei com uma notificação no celular. Movimento detectado na sala. Meu coração disparou. Abri o aplicativo e reproduzi o vídeo. Para minha surpresa, não havia nada de anormal. A sala estava vazia, apenas as cortinas balançando levemente. Deve ser o vento, pensei, tentando me acalmar. Mas a janela estava fechada. Decidi levantar e verificar pessoalmente. Caminhei até a sala e, de fato, não havia nada fora do lugar. Voltei para a cama, mas o sono não veio tão facilmente. Nos dias seguintes, as notificações de movimento continuaram, sempre no mesmo horário, mas nunca capturavam nada além de pequenas oscilações nas sombras ou objetos inanimados. Comecei a considerar que o sistema de câmeras poderia estar com defeito. Uma noite,
Ao retornar do trabalho, encontrei a porta do apartamento entreaberta. Senti um frio na espinha. Será que alguém havia invadido minha casa? Segurei firmemente as chaves entre os dedos, preparando-me para qualquer eventualidade, e entrei cautelosamente. "Tem alguém aí?" Chamei, tentando soar confiante. Nenhuma resposta. Verifiquei todos os cômodos, mas não encontrei ninguém. No entanto, algo estava diferente. Uma das poltronas da sala havia sido movida e meus livros estavam espalhados sobre a mesa de centro. Liguei para a polícia e relatei o ocorrido. 2 oficiais chegaram em cerca de meia hora. Expliquei a situação, e eles inspecionaram o apartamento. "Não há sinais de arrombamento", disse um dos policiais. "A senhora tem certeza de que não deixou a porta destrancada?" "Tenho certeza absoluta. Sou muito cuidadosa com isso." "Pode ter sido algum vizinho com acesso às chaves?" Sugeriu o outro oficial. "Não conheço ninguém no prédio ainda. Acabei de me mudar." Eles fizeram um boletim de ocorrência e me aconselharam a trocar as fechaduras, o que fiz no dia seguinte. Também conversei com o síndico, o Sr. Alberto, um homem de 60 anos, sempre cordial. "Sinto muito pelo que aconteceu, Dona Mariana. Vou verificar as câmeras de segurança do prédio e ver se encontro algo." "Agradeço, Sr. Alberto. Estou um pouco assustada com tudo isso." Passaram-se alguns dias sem incidentes e comecei a relaxar. Talvez tenha sido um caso isolado, alguém entrou por engano ou uma brincadeira de mau gosto. Uma noite, enquanto tomava um banho relaxante após um dia estressante, ouvi um ruído vindo da sala. Parecia o som de passos no piso de madeira. Fechei o chuveiro e fiquei em silêncio, tentando ouvir melhor. Os passos continuavam, lentos e firmes. Vesti rapidamente um roupão e, armada com um secador de cabelo, a única coisa que encontrei à mão, abri a porta do banheiro. "Quem está aí?" Gritei. Silêncio absoluto. Caminhei lentamente pelo corredor, com o coração na garganta. A sala estava vazia, mas a janela estava aberta. Uma brisa gelada atravessou o ambiente. Fechei a janela e verifiquei o restante do apartamento. Nada. A essa altura, comecei a questionar minha própria sanidade. Na manhã seguinte, fui conversar com o Sr. Alberto novamente. "Desculpe incomodá-lo, mas gostaria de saber se encontrou algo nas gravações das câmeras." Ele me olhou com uma expressão preocupada. "Na verdade, não. As câmeras do corredor do seu andar estão com defeito há algumas semanas. Estou aguardando a manutenção." "Entendo. Obrigada mesmo assim." Senti-me desamparada. Decidi que precisava descobrir o que estava acontecendo por conta própria. No fim de semana, pesquisei sobre o histórico do prédio. Fui à biblioteca municipal e procurei nos arquivos antigos da cidade. Descobri que o edifício havia sido construído por uma família rica nos anos 1940 e que durante a década de 1960 foi palco de um incidente trágico. Uma jovem chamada Elisa, que morava no apartamento onde estou agora, desapareceu misteriosamente. Nunca encontraram seu corpo, e o caso permanece sem solução até hoje. Um calafrio percorreu minha espinha. Será que os eventos estranhos estavam relacionados a essa história? Retornei para casa com a cabeça cheia de perguntas. Decidi investigar mais. Conversei com Dona Teresa, uma senhora de 80 anos que morava no apartamento ao lado do meu. "Dona Teresa, posso lhe fazer uma pergunta?" "Claro, minha querida." "A senhora se lembra de uma moradora chamada Elisa? Ela viveu aqui nos anos 60. Os olhos de Dona Teresa se entristeceram. "Sim, me lembro bem. Elisa era uma moça adorável, mas muito reservada. Seu desaparecimento abalou todos nós." "A senhora sabe o que aconteceu?" "Há muitas histórias. Alguns dizem que ela fugiu com um amante, outros acreditam que algo terrível aconteceu aqui." "Alguma vez a senhora sentiu algo estranho neste prédio?" Ela hesitou antes de responder. "Às vezes, sinto que não estamos sozinhos, mas não gosto de pensar nisso." Agradeci pela conversa e voltei para o meu apartamento. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Naquela noite, decidi tentar uma comunicação direta. Coloquei um gravador de áudio na sala e sentei-me em frente a ele. "Se há alguém aqui, por favor, manifeste-se. Quero ajudar." Esperei alguns minutos em silêncio. Nada aconteceu. Desliguei o gravador e reproduzi o áudio. No início, apenas estática. Então, ouvi um sussurro quase imperceptível. "Ajude-me." Meu coração acelerou. Reproduzi o trecho várias vezes para ter certeza.
A voz era feminina e parecia angustiada. No dia seguinte, procurei por um especialista em fenômenos paranormais. Encontrei o contato do professor Eduardo, um pesquisador universitário que estudava eventos sobrenaturais. Professor, preciso de sua ajuda, disse após explicar a situação. Ele concordou em me encontrar no apartamento para realizar uma investigação. Quando chegou, trouxe equipamentos como detectores de campo eletromagnético, câmeras infravermelhas e gravadores de áudio de alta sensibilidade. Vamos ver o que descobrimos, disse ele com um tom profissional. Percorremos o apartamento enquanto ele fazia medições. No corredor, o detector apitou insistentemente. Há uma variação significativa aqui, observou. Instalamos uma câmera no local e continuamos as medições. Na cozinha, o gravador captou ruídos estranhos, como passos e sussurros inaudíveis a ouvido nu. Parece que há uma atividade intensa neste lugar, concluiu o professor. Decidimos realizar uma sessão de perguntas na sala. Se há alguém aqui, por favor, dê-nos um sinal de sua presença, pediu o professor. As luzes piscaram levemente. Senti um arrepio. Qual é o seu nome? Continuei. O gravador captou uma resposta fraca. Elisa. Olhei para o professor que me encarou com seriedade. Parece que temos uma comunicação. O que você quer? Perguntei. A resposta veio mais clara desta vez. Encontrar a verdade. Após a sessão, o professor Eduardo explicou que, possivelmente, o espírito de Elisa estava preso ao apartamento devido a eventos traumáticos não resolvidos. Talvez, se descobrirmos o que aconteceu com ela, possamos ajudá-la a seguir em frente. Iniciei uma investigação aprofundada. Consultei arquivos policiais, jornais antigos e conversei com pessoas que viveram na época. Descobri que Elisa estava noiva de um homem chamado Roberto, mas que o relacionamento era conturbado. Havia relatos de brigas e violência doméstica. Consegui entrar em contato com Ana, uma antiga amiga de Elisa, que agora vivia em uma cidade próxima. Elisa era uma pessoa doce, mas sofria muito nas mãos de Roberto, contou Ana. Ela queria terminar o noivado, mas ele não aceitava. A senhora acha que ele poderia estar envolvido no desaparecimento dela? Sempre suspeitei disso, mas nunca houve provas. Com essas informações, voltei a conversar com o professor Eduardo. Precisamos encontrar alguma evidência concreta, disse ele. Algo que possa reabrir o caso. Decidimos procurar no próprio apartamento por pistas. Se Elisa estava tentando se comunicar, talvez tivesse deixado algo oculto. Após horas vasculhando cada canto, encontrei uma tábua solta no piso do quarto. Ao removê-la, descobri uma caixa metálica antiga. Dentro dela, havia um diário e uma carta endereçada a Ana. No diário, Elisa descrevia os abusos que sofria e expressava medo de que Roberto pudesse machucá-la. A carta era um pedido de ajuda, planejando fugir para longe dele. Com essas evidências, fui à delegacia e apresentei tudo ao delegado responsável. Após analisar os documentos, ele concordou em reabrir o caso. As investigações levaram à localização de Roberto, agora um homem idoso que vivia em uma cidade no interior. Confrontado com as novas evidências, ele confessou ter matado Elisa em um acesso de raiva e ocultado o corpo em um local próximo ao prédio. A notícia causou comoção. O corpo de Elisa foi finalmente encontrado e recebeu um enterro digno. Senti uma mistura de tristeza e alívio. Após o desfecho, a atmosfera no apartamento mudou. Os ruídos cessaram e a sensação de inquietação desapareceu. Uma noite, tive um sonho em que Elisa aparecia para mim, sorrindo. Obrigada, disse ela. Agora posso descansar. Acordei com lágrimas nos olhos, sentindo que havia cumprido uma missão. Algumas semanas depois, recebi uma carta de Ana, agradecendo por tudo o que fiz por sua amiga. Você trouxe paz não apenas para Elisa, mas para todos que a amavam. O professor Eduardo e eu nos tornamos amigos, unidos pela experiência que compartilhamos. Decidi escrever um livro sobre a história de Elisa, não apenas como um relato de eventos sobrenaturais, mas como uma forma de dar voz a quem não pôde contar sua própria história. Hoje, vivo tranquilamente no apartamento que um dia foi cenário de mistérios.
As memórias de Elisa permanecem como um lembrete da importância de buscar a verdade e ajudar aqueles que não podem se defender. Este relato é uma prova de que, mesmo diante do desconhecido, a coragem e a empatia podem trazer luz às sombras e justiça aos injustiçados. Aprendi que a conexão entre o passado e o presente é mais forte do que imaginamos, e que nossas ações podem impactar vidas de maneiras que nunca pensamos ser possível. Se há uma lição a ser tirada de tudo isso, é que devemos estar abertos a ouvir e ajudar, mesmo quando a voz que clama por socorro vem de lugares inesperados.